A Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem dia 19/7/1995. Promessa de vida eterna. A paz que te dou, ela aumenta a tua vida. Quando não houver dúvida, ainda é muito maior a força do Santo Espírito sobre ti. É como uma corrente elétrica. Só há um corte quando alguma coisa atinge ao seu redor. Se onde sair toda energia. Assim é a minha luz. Se a pessoa se deixar influenciar por coisas que não são do meu agrado, também enfraquece a luz do meu amor no coração de quem crê em mim, meu filho, em tudo e em todo tempo, o bom e o tem o ruim. O bom caminha em minha direção e não olha para outra parte. O ruim se desvia quantas vezes for possível, para não perder os seus costumes. É como se estivesse apalpando as coisas e não soubesse o que quer. Quando escolhe, pensa que escolheu certo. Às vezes é para a sua própria ruína. Já o que vem em minha direção faz a minha vontade. Este nada errou, escolheu a melhor parte. Bento, meu filho querido, quem quer ter parte comigo tem que fazer o máximo para não olhar para trás. Porque quem pega a sua cruz e segue em frente é seguro e forte. Nem o tempo pode destruir. Chama-se força do Espírito. É fé no coração. É luz que sai de mim. Caminho junto para guiá-lo na estrada da vida. Quem desobedece os meus direitos, acontece fracasso e mais fracasso. Porque toda a segurança de uma pessoa está em mim, que eu sou Jesus, o teu Salvador. Agora, meus filhos, é tempo de recolher o que eu plantei, para que a semente do meu inimigo não cresça mais do que já cresceu. Seus frutos querem se misturar com os meus, para deixar também contaminado com a sua podridão dada pelo Satanás. Mas eu não vou deixar. Quem não plantou a semente certa, colherá aquilo que semeou. Os justos não poderão pagar pelo mal dos outros, que deram mais ouvido ao inimigo do que a mim. Assim é o tempo que agora resta. Por toda a minha segurança de rei, quero dar aos filhos meus aquilo que prometi, uma nova terra onde correrá mel e leite em abundância, para que meus filhos não passem fome. O tempo é curto, por isso peço a todos que não desanimem, confiem em mim. Logo, logo todos terão o que eu prometi. Rezem sem cessar. Façam em suas casas um lugar só de oração. Peçam-me a minha presença para estar junto com vocês. Que eu, Jesus, prometo ficar contigo até tudo ser consumado. Depois então ficarás livre do Satanás, para nunca mais se incomodar. Só eu que estarei com todos para sempre. Assim, meus filhos, vocês verão que foi bom de ter ouvido meu chamado. Obrigada a todos que ouvirem este meu servidor, porque nele está a minha potencialidade. Fique com a minha paz, Jesus. Promessa de vida eterna. Eu, ultimamente, devido a esse meu problema de saúde, eu medito muito, mas muito, meia-noite. Não é que eu vivo pensando nisso, meditando, tentando descobrir o segredo da vida, sem nenhuma arrogância, mas entendendo o processo da vida. E o processo da vida, quando a gente começa a meditar, ela fica bem mais clara para a gente pensar como é que funciona. Quando você começa a pensar, a meditar, você começa a criar uma certa proteção em relação à morte. A pessoa quando parte, eu conheço pessoas com uma certa idade bem avançada que não pode nem ouvir falar na morte, de medo que tem. Mas a gente está sempre sujeito a morrer. Pode ser, a gente sabe que para morrer basta estar vivo. Mas quando você tem um problema um pouco mais sério, você já vai se preparando.
E aqui nessa mensagem Deus fala a promessa da vida eterna. Quando é que começou a minha vida eterna? A minha vida eterna começou dia 24/4/1961. Ali, nesse dia, eu passei a ser eterno. Por quê? Eu apenas comecei a primeira fase da minha vida, que é a fase onde o meu pai e a minha mãe contribuíram para que eu existisse. Hoje eu entendo que, para mim estar aqui, eu tive que esperar, para mim nascer e estar aqui, eu tive que esperar um encontro de Bento e Ladi, um relacionamento entre os dois. Eu já falei aqui, isso é uma dedução minha, não estou dizendo que isso é o que você tem que aceitar. Eu, meditando bastante. Se Bento Ladi não tivesse se encontrado, se conhecido, eu não existiria. Alex não. Talvez outro. Talvez um Antônio, uma Maria, mas não o Alex. Juntamente com essa união desse casal, surgiu eu, matéria, Alex. Deus prontamente me presenteou com uma alma e com um espírito. E essa alma, esse espírito, é eterno. Porque quem me deu foi nosso Pai eterno. Nosso pai terrestre, nossa mãe terrestre, o que eles podiam me dar, eles me deram. Foi a matéria, que não é eterno. Então esse processo de morrer para a vida eterna é apenas uma etapa. É largar a matéria e viver na eternidade com o Espírito, que já é eterno. Medo de morrer hoje para mim é como se eu tivesse medo de nascer. Eu não sei de onde que eu vim, mas eu sei para onde eu quero ir. Isso descobri ao longo da minha vida. Me preparar, estar de bem com a vida, estar de bem com Deus, estar ao lado de Deus, para que eu possa continuar essa eternidade ao lado dele e não ao lado do inimigo dele. Pela imensa bondade dele, misericórdia dele, ele me dá essa opção. Ele sendo o criador de tudo, ele me dá essa opção. Se eu quero realmente estar ao lado dele eternamente, ou do inimigo dele, do concorrente dele, do traidor dele. Quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente diminui o medo da morte. A gente sabe que isso é um processo inevitável. Como foi eu nascer? A união de Bento e Ladi veio a gerar essa matéria, chamada Alex. Foi inevitável. Não tinha como mudar os planos. Já está traçado por Deus. E essa matéria tem prazo de validade. Então, um pouquinho medo disso. Se a gente acredita realmente, eu penso assim hoje, que existe outra vida, que a nossa alma é eterna, nosso espírito, pouquinho medo disso. Apenas eu estou concluindo a primeira fase da vida, que é a matéria. Então Deus aqui, ele procura revelar nessas mensagens tudo, quase completamente o segredo dele. É só meditar, para que a gente não tenha medo. Confie nele. Mas para que isso aconteça, a gente tem que acreditar em Deus. A gente sabe que isso aqui é só uma passagem. Essa vida é só um passeio
de 40, 60, 80 anos, que realmente a nossa vida não é aqui, nessa matéria. É na vida eterna que Deus nos deu. Lamentavelmente as pessoas, não todas, mas a grande maioria hoje, se preocupa muito com a matéria, o que se estraga, deixando de lado o espírito, o que é eterno, o presente que Deus deu. Então, vida eterna, para mim, eu já estou vivendo ela. Eu não vou viver ela, eu estou vivendo já, desde 1961. Essa vida que eu tenho aqui, esse trabalho meu, esse relacionamento que eu tenho com as pessoas, aprender a amar o próximo, a Deus, é justamente o caminho que eu quero trilhar, para que realmente quando eu superar ou completar essa primeira fase, eu tenho o merecimento de estar junto ao Criador e não do inimigo do Criador. Então que a gente possa entender realmente o sentido da vida. Não se preocupar com a morte, não ter medo dela. A morte é minha companheira desde 1961. Eu tive um irmão, o segundo, que morreu com 6 meses, 7, não vou lembrar. Deus logo levou. Mas a morte me acompanha há 64 anos. Então poderia chamar minha irmã morte, minha amiga morte, sem medo nenhum. Ela sabe o momento de me levar. Enquanto não chegar o momento, eu posso sofrer qualquer coisa. Mas cada um tem um momento. Então por que ter medo disso? Como não lembro nada antes de nascer, Deus já revelou ao profeta. Na outra vida, nós não vamos lembrar nada dessa vida. Não precisa ter medo nenhum. Morte para mim hoje é apenas um abrir de porta. Hoje estou desse lado, amanhã estarei do lado de lá. E é bom a gente pensar assim. A gente não fica angustiado, não fica preocupado. A preocupação nossa aqui é se manter de bem com a vida. Se manter uma pessoa boa para todo mundo. E se manter sempre ligado a Deus. Que com certeza, no dia da sua morte, Ele não esquecerá de ti. Ele saberá reconhecer que você teve uma boa vivência aqui na terra, uma boa vivência material. Foi o que o profeta sempre buscou, foi o que a mãe sempre buscou. Então que possamos buscar a mesma coisa. Aí sim, não teremos medo nenhum do dia derradeiro. É apenas mais um dia. Teve um dia de começo e um dia de final. E aqui na mensagem, Jesus fala: o tempo é curto, por isso peço a todos que não desanimem. Não tem que desanimar mesmo. Ah, porque eu estou doente, porque isso, porque aquilo. Não tem que desanimar. A vida que segue. Confie em mim. Logo, logo todos terão o que eu prometi, que é a vida eterna. Não vamos depender mais de doença, mais a fragilidade da matéria. Teremos de presente o que Ele deu realmente. Vamos viver o que Ele deu, que é a alma e o espírito. Rezem sem cessar. Façam em suas casas um lugar só de oração. Reze sem cessar. Eu volto a afirmar, aquele que reza sem cessar e não aplica o que reza, na minha cabeça, é um desperdício.
Isso é minha cabeça. Só o simples fato de ficar rezando o dia todo, ficar repetindo, mas não aplicando, eu acho que para mim não faz efeito. Mas essa é minha cabeça. Eu procuro praticar o que eu rezo. Isso sim, é mais valioso para mim. E lá no final da mensagem, Jesus fala: obrigado a todos que ouviram este meu servidor, porque nele está a minha potencialidade. Fique com a minha paz. Esse é o maior problema das pessoas. É ver num simples homem, como foi Bento da Conceição, a potência que Deus botou na mão dele. O pai, ele não era uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Graças a Deus foi meu pai. Com muito orgulho em todos os aspectos. Mas ele era uma pessoa especial. Por quê? Por que ele era especial? Porque Deus quis assim. Não foi eu querer ou ele querer. Deus o escolheu. E quando Deus escolhe, Deus cria aquela pessoa mais forte do que nunca. Diferente, com uma luz diferente. Onde muitos identificam, outros, mais descrentes, não conseguem enxergar. Então, para a gente ter uma vida plena aqui na matéria, que possamos refletir sobre isso. Sobre o que realmente, o que significa essa vida. Será que é só uma passagem para o nada? Não acredito. Acredito que eu já estou vivendo a vida eterna e quando essa matéria se for, aí eu vou viver plenamente ao lado de Deus, fazendo por merecer e não achando que morreu, acabou. Morrer, acabou é para um animal que não tem alma, não tem espírito, que Deus, ele não tem limite para criar, ele cria tudo de novo, mas o homem não. O homem não vai criar de novo. O homem vai manter o que criou. Apenas o homem tem que saber que lado vai ficar. Se é ao lado de Deus, ou ao lado do inimigo.